Alô, boa tarde, estamos de volta, sejam todos bem-vindos. Crônica de uma morte anunciada, ou deveria dizer, crônica de uma pange anunciada, tanto faz. Bem, esse era o tema que eu deveria ter trazido ontem à tarde, mas com a notícia do atentado a Robert Fico, então resolvi deixar essa matéria para hoje. No entanto, ela não perdeu a atualidade, nem a validade, infelizmente. Ela, a cada dia que passará, ficará mais atual do que nunca. Não é um tema a ser esgotado num dia, numa semana, quem sabe num mês, quem sabe no ano, 2, 3, valha-nos Deus. Mas o que o professor está falando, afinal? Eu estou falando da nova pange, que parece, ao que tudo indica, está engatilhadinha, pronta para acontecer. Eu estou aqui na página do Centro de Controle de Prevenções de Doenças nos Estados Unidos, o famoso CDC. Eles lançaram no dia 14, ou seja, antes de ontem, um painel nacional que permite que os americanos vejam as últimas atualizações sobre a propagação da gripe aviária em todo o país. E esse painel, é bom lembrar, monitora teses de águas residuais e esgotos. Diz o painel: ponto 1. Os métodos atuais de monitoramento de águas residuais detectam vírus influenza A, mas não determinam o subtipo. Isso significa que o vírus da gripe aviária A, H5N1, podem ser detectados, mas não podem ser distinguidos de outros subtipos do vírus da gripe A. Os testes de água residuais não podem determinar a origem do vírus influenza A. Pode vir de um ser humano ou de um animal, como um pássaro, ou de um produto animal, como leite de vaca infectada. As autoridades de saúde pública do CDC e do Departamento de Saúde estaduais e locais estão monitorando esses dados. Para áreas onde os níveis do vírus influenza A nas águas residuais são elevados, o CDC trabalha com parceiros relevantes para compreender melhor os fatores que podem estar contribuindo para esses níveis. Os esforços para monitorar a atividade do vírus influenza A usando dados de águas residuais provavelmente evoluirão à medida em que as metodologias e a interpretação forem avaliadas e refinadas. E, finalmente, o último ponto: para obter as informações mais recentes sobre o H5N1 e o que você pode fazer para se proteger, visite Gripe Aviária H5N1 Situação Atual. Para obter as informações mais recentes sobre a atividade da gripe nas pessoas, no ser humano, visite o relatório semanal de vigilância da gripe nos Estados Unidos. Basta então clicar em cima e você já será direcionado para o respectivo link. E abaixo então um mapa de 14 de maio, onde o CDC relata 230 testes positivos para a gripe aviária H5N1. Eu vou deixar aqui na descrição o link dessa matéria do CDC, na página do CDC, para vocês então verificarem esses 230 pontos onde foram feitos testes positivos para a gripe aviária H5N1. O mapa de vigilância foi divulgado na sequência de relatórios de que a gripe aviária tem se espalhado entre a população de gado infectado e também infectando alguns seres humanos, alguns trabalhadores. Isso ocorre poucos dias depois da administração Biden ter alocado cerca de 200 milhões de dólares em financiamentos para lidar com esse surto. Parte desse financiamento indo diretamente para o aumento dos testes virais e para a vigilância de águas residuais. Os Estados Unidos investiram muito em novos métodos de testes de águas residuais durante os anos da Covidão. Uma tabela separada, atualizada no dia 14 pelo CDC, relata que 90 milhões
892.846 aves foram ordenadas para serem exterminadas, variando de aves aquáticas selvagens, aves comerciais e bandos de quintal. Já o diário The Mirror relatou que a métrica do CDC não é precisa na definição do tipo de animal que foi infectado ou se os casos são humanos, embora os relatórios ainda estejam nas manchetes, alertando sobre a propagação da gripe aviária. Numa dessas manchetes, o The Mirror relata o seguinte: os casos de gripe aviária são mapeados à medida em que as descobertas de águas residuais na Califórnia e no Texas provocam temores de pandemia. Aproximadamente 70 produtores de leite também estão sendo monitorados com sintomas de contaminação por gripe aviária no Colorado. Repito, 70 produtores de leite também estão sendo monitorados com sintomas de contaminação por gripe aviária no Colorado. Já o Wine Press, o Gizmodo, informou hoje, 16, que a gripe aviária chegou a Big Apple. Supostamente, a gripe aviária foi detectada em 6 aves selvagens de 4 espécies diferentes, incluindo ganso canadense em Nova York. Uma matéria do próprio Gizmodo dizia o seguinte: é importante mencionar que, como encontramos o H5N1 em aves urbanas, isso não sinaliza o início de uma pandemia de gripe humana. Sabemos que o H5N1 existe na cidade de Nova York há cerca de 2 anos e não houve nenhum caso humano relatado. Bem, outro comentário importante aqui, esse publicado no Wine Press, diz o seguinte: isso reflete mais uma vez o que aconteceu durante a pandemia Covid. Essa última campanha contra a gripe aviária ecoa as mesmas táticas que vimos implementadas a partir de 2020. Agora, o CDC está nos dando um mapa que eles admitem não ser preciso, mas a mídia, como a conhecemos, irá imprimir esses números distorcidos para criar um medo narrativa, baseado, claro, como diz o nome, no medo. E você pode então conferir tudo isso a partir da divulgação desses mapas que o Wine Press ressalva são imprecisos. Muito bem, então agora você que está aí me ouvindo pode dizer: mas isso de novo? Eles estão espalhando isso novamente? Foi assim com o começo da Pand, espalhavam testes, números e tal, e de repente o mundo inteiro parou. Será que acontecerá de novo agora? E outros também poderão dizer: não, nada disso aí é real, isso é medo para parar tudo. Sim, pode até ser, mas o fato é que tudo pode ser parado novamente. E talvez muito pior do que a outra Pand, não é mesmo? É tudo falso, é tudo inventado. Você poderá eventualmente dizer isso, mas não mudará, porque uma vez decretado oficialmente um estado de pandemia, veremos tudo outra vez. Tudo outra vez. Distanciamento social, repressão feroz contra aqueles que eventualmente vão ali dar um passeio na praça, gente nadando com máscara, ou então pessoas sozinhas dentro de seus carros com as devidas máscaras, luvas, enfim, tudo isso de novo. Mas o mais interessante agora é que já existem rumores, principalmente em estados como o Michigan, por exemplo, de que o governo precisa tomar, por assim dizer, pelo menos por um bom tempo, as propriedades privadas para eliminar o que deve ser eliminado. A esse cenário bastante terrível, sombrio, acrescenta-se também o seguinte: não é novidade nenhuma que o Fórum Econômico Mundial trabalha com a perspectiva de que nós, os cidadãos, os pagadores de impostos, não são suficientemente responsáveis
para tomarem conta da terra. Então, é claro que se fala exatamente nisso, na possibilidade dos governos, ou quem sabe até do governo mundial, tomar conta de tudo para salvar o planeta e, de quebra, quem sabe até salvar o ser humano, já que só o governo sabe o que é bom para nós. E aí uma PAND, nesse caso, cairia como uma luva. Por causa da PAND, porque os seres humanos são irresponsáveis e não sabem cuidar de si mesmos, nós, os iluminados, tomaremos tudo o que pertence ao indivíduo, tudo que for de propriedade privada. Não pode mais ter propriedade privada porque tudo isso só contribui para a destruição do planeta, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, vocês sabem disso. Daí porque muita gente diz, olha, a próxima PAND será decisiva. E quem sabe vem assim antes da eleição de novembro nos Estados Unidos, para fazer cumprir a profecia de Klaus Schwab. Você não terá nada, mas será feliz. Feliz. Porque afinal eles provavelmente nos darão o soma. O soma. Quem leu o admirável Mundo Novo entenderá. Valha-nos Deus. Pode ser que eu esteja errado. Eu estava agora então na página do governo, na página oficial do Centro de Prevenção de Doenças para os devidos checadores. Aliás, vou deixar o link aqui. Tomara que isso seja apenas uma possibilidade sem muito futuro, que nada disso se concretize, que não venha mais uma pandemia por aí. Tomara que seja apenas uma divulgação de praxe, por assim dizer. Mas, como diz o ditado, que gato escaldado tem medo de água fria, fiquemos então com as barbas de molho. E lembro também um ditado que minha avó sempre falava: onde há fumaça, há fogo. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.